Você já sentiu aquele arrepio que congela a espinha, como se algo invisível estivesse observando cada um dos seus passos? Eu sou Marcos, e se você já se perguntou se as histórias de infância poderiam ser reais, prepare-se para ouvir algo que mudou a minha vida. Durante uma quaresma, quando a atmosfera carregava um misto de fé e mistério, vivi um encontro que desafiou toda a lógica e despertou em mim um terror que jamais imaginei. Desde pequeno, cresci ouvindo as lendas do porco da quaresma, que meu avô contava nas tardes quentes do interior do Brasil. Naquela época, eram apenas causos para entreter e, quem sabe, assustar um pouco as crianças. Mas naquela noite fatídica, enquanto dirigia por uma estrada de terra em Minas Gerais, o ar parecia vibrar com segredos antigos e presságios. Você já se pegou duvidando da razão, mesmo quando tudo parecia explicar o inexplicável? Pois foi exatamente isso que senti quando, sob a luz tênue de um lampião, vi algo que jamais esquecerei. Naquela quarta-feira de cinzas, saí para uma breve viagem a uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde fui passar uns dias para descansar da rotina agitada da cidade grande. A atmosfera era estranhamente carregada, como se o ar estivesse impregnado de segredos antigos e presságios. Enquanto dirigia pela estrada de terra, o silêncio da noite foi quebrado por um som grave e ritmado, quase como um tambor batendo no peito da escuridão. De repente, um cheiro forte e inconfundível de carne de porco, misturado com algo metálico e defumado, invadiu o ambiente. Foi então que vi, à beira da estrada, sob a luz tênue de um lampião antigo, estava ele. Um imenso porco, de olhos brilhantes e fixos, com uma postura que misturava poder e desolação. Não era um animal comum. Sua presença parecia transcender a natureza, como se carregasse consigo os pecados e a dor daqueles que não conseguiram se redimir. O coração acelerou e por um instante o tempo pareceu congelar. Lembrei-me dos relatos de moradores locais. Falavam de um porco que surgia durante a quaresma, punindo os pecadores e assombrando aqueles que ousavam desviar do caminho da redenção. Nunca acreditei em tais histórias, mas ali, diante dos meus olhos, a realidade desafiava toda a lógica. Eu parei o carro, incapaz de desviar o olhar daquele ser grotesco e, ao mesmo tempo, fascinante. Seus olhos, refletindo uma luz vermelha e intensa, pareciam encarar diretamente a minha alma. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A sensação de que algo sinistro estava para acontecer se instalou, e eu, ainda atordoado, percebi que não conseguia me mover. Cada músculo do meu corpo gritava para fugir, mas meus pés pareciam presos ao chão. Foi então que o porco começou a se aproximar lentamente. Cada passo seu fazia o chão tremer, e o silêncio da noite foi novamente interrompido por um som gutural que parecia ecoar a própria agonia dos pecadores. Lutei contra o medo, tentando racionalizar aquilo que meus olhos insistiam em não acreditar. Deve ser um animal ferido, resultado de algum ritual mal executado, pensei, mas a racionalidade se perdia diante do inexplicável. Num impulso de coragem, decidi seguir o porco, mesmo com a voz interior me dizendo para correr. Queria entender o que estava acontecendo, pois a curiosidade muitas vezes é a porta de entrada para os mistérios mais perturbadores. Segui-o por uma trilha estreita e esquecida, até que cheguei a uma antiga fazenda, há muito abandonada, onde rumores diziam ter ocorrido acontecimentos inexplicáveis. Dentro da casa principal, encontrei vestígios de um passado sombrio, móveis quebrados, paredes marcadas por símbolos que não consegui decifrar, e no centro de um grande salão, restos de um antigo altar. Foi quando ouvi uma voz baixa e rouca, quase como um sussurro vindo de todos os cantos ao mesmo tempo. Você não deveria ter vindo. Meu instinto de sobrevivência finalmente falou mais alto, e num sobressalto corri para fora do casarão. Atrás de mim, o som de passos pesados e arrastados se fazia cada vez mais próximo.
Ao me virar, pude ver o porco parado na soleira, seus olhos agora transbordando uma fúria ancestral. Em instantes, ele avançou, e a sensação era de estar sendo engolido por uma escuridão que não pertencia a este mundo. Corri sem olhar para trás, atravessando a escuridão da noite, com o coração pulsando em um compasso frenético de terror. Cada rua, cada sombra, parecia esconder algo maligno. Só quando alcancei a segurança da minha casa, com a respiração ofegante e o corpo tremendo, pude dar conta do que havia vivido. Ainda hoje, lembro com clareza daquelas luzes vermelhas e daquele olhar que parecia me condenar ao pecado. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de pesadelos e inquietação. Nenhum som noturno passava sem que eu sentisse um arrepio, como se aquele ser ainda estivesse à espreita, esperando o momento certo para retornar. Conversar com os moradores da cidade revelou que muitos já tinham histórias parecidas, mas poucos ousavam comentar abertamente o assunto, com medo de atrair a ira do que chamavam de o porco da quaresma. Hoje, sempre que a quaresma se aproxima, evoco na memória aquele encontro e me pergunto se, de alguma forma, cruzei o caminho de algo que jamais deveria ter sido despertado. A experiência deixou marcas profundas, não só no meu corpo, mas sobretudo na minha alma. Aprendi da maneira mais difícil que há mistérios nesta vida que não podem ou não devem ser desvendados. E assim, deixo aqui o meu relato, na esperança de que sirva de alerta para aqueles que ousam desafiar as fronteiras entre o natural e o sobrenatural. Afinal, nem todas as histórias que parecem lendas são fruto da imaginação. Algumas, como a minha, carregam o peso da realidade e o terror do desconhecido. O que achou dos relatos? Deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum.